Hoje vamos falar de GGRC, um fundo híbrido de tijolo com ativos logísticos, industriais, híbridos e estilos de armazenagem. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Dafico, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Hoje trago para vocês mais um vídeo aqui no canal sobre o raio-x. Lembrando que o raio-x, assim como o raio-x, ele tem o intuito de investigar e analisar um fundo imobiliário para verificar suas principais características e especificidades, trazendo pontos de atenção, pontos de destaque para te auxiliar quando do seu investimento. Embora eu seja analista CNPI e possa realizar indicações formais, este vídeo não se trata de nenhum tipo de indicação e recomendação. Seguindo as solicitações de vocês, trago um vídeo hoje sobre GGRC. O fundo passou recentemente por uma modernização do regulamento, aprovando as suas matérias numa assembleia, a qual exigiu um quórum qualificado, ou seja, aprovação de mais de 25% das cotas existentes do fundo. Até para não saturar a temática, eu sugiro que vocês vejam aqui no canal o vídeo que o professor Baroni fez com o time de gestão das Agros, abordando todas as matérias que foram deliberadas. E também sugiro que vejam na área de membros, os assinantes, sobre um relatório que a gente fez sobre essa modernização do regulamento, sobre essa assembleia. Bom, trazendo então os primeiros pontos de destaque do fundo, a gente pode pontuar que GGRC ele possui um portfólio híbrido, entre logístico, industrial e híbrido, sendo que 58% está em logístico, 22% em industrial e 19% em híbrido. Inclusive, vale pontuar que também há alguns silos de armazenagem no portfólio do fundo, e ele foi classificado aqui como híbrido. Também vale pontuar que os ativos híbridos, uma tipologia que o fundo trouxe recentemente ao portfólio, são ativos que compõem essa característica industrial, ou seja, ele tem a operação daquela companhia ligada ao ativo e também possui uma composição logística, ou seja, a capacidade de armazenamento e de distribuição dos produtos que estão ali dentro. Então, essa tipologia ela tende a reduzir eventuais necessidades de investimento do fundo quando algum locatário fizer alguma desocupação. O outro ponto de destaque também que a gente pode trazer é que 100% dos contratos são atípicos, entre build to suit e sale and leaseback, e a média contratual hoje é 6,8 anos, que está ligeiramente acima da média dos principais pares logísticos, ou seja, o fundo possui um vencimento bastante alongado. Um outro ponto que a gente pode trazer como destaque é a sua distribuição regional, sendo que a maior parte está no Sudeste. Aqui no fundo a gente também pode verificar onde estão inseridos os ativos e quais eles são. Ponto de destaque que a gente pode pontuar é que o fundo está realizando um desenvolvimento, uma obra de expansão em Anápolis, no CDA Anápolis, da locatária Santa Cruz, o que tende a trazer um retorno incremental, uma vez que o fundo já dispõe daquele terreno no portfólio. Uma outra coisa legal que a gente pode trazer do GGRC é que a gestão busca ser bastante comunicativa em seus relatórios e até no seu próprio site de RI, nas suas redes sociais. E aqui no relatório gerencial ela traz as principais dúvidas que os investidores têm e aí eles buscam responder de uma forma bastante didática. Outro ponto de destaque que a gente pode pontuar é que no site de RI eles trazem também diversos documentos, principalmente, por exemplo, laudos de avaliação, relatórios de acompanhamento dos ativos. Isso é bastante interessante para aqueles investidores que têm um pouquinho de curiosidade mais aguçada para entender como que estão os ativos daquele portfólio, e compará-los com o mercado daquela região. E sobre os ativos em si também, é bacana a gente observar que a gestão traz no relatório gerencial algumas características, especificidades imobiliárias daquele ativo, por exemplo, olhando esse aqui,
ele possui uma capacidade de piso de 5 toneladas por metro quadrado, pé direito de 11 metros, né, o Ambev de Guarulhos, e o valor por metro quadrado. Então você consegue comparar com ativos semelhantes na região. Inclusive, alguns pontos que a gente pode pontuar, que o aluguel hoje do portfólio, aluguel médio do portfólio, ele está ligeiramente abaixo do valor de mercado, né? Embora o GGRC ele possua 100% de ocupação, que é um ponto de destaque também. Então acaba que o fundo ele pode buscar eventuais reajustes e revisionais futuros esse leasing spread, né? Ou seja, repassar um valor do aluguel acima da inflação. Um outro ponto de destaque que a gente pode trazer é que a gestão busca apresentar um guidance, embora não esteja disponível no relatório gerencial, ela em outros comunicados ela vai atualizando o guidance. Por exemplo, na última movimento que teve foi o fato relevante da venda de um ativo do fundo AAA, o qual o GGRC possui 36% das cotas. Então ele saiu ali de um guidance de 0,09 por cota para 0,10 por cota. Então é bacana de observar essa interlocução aí com seus cotistas. Além disso, um ponto de destaque é que hoje 174 milhões dos ativos, né, do GGRC estão investidos em fundos imobiliários, né, com teses complementares, sendo que 112 milhões estão nesse próprio fundo que eu acabei de citar, que é o AAA, fundo recentemente adquirido via a nova oferta. Outros fundos que a gente pode até avaliar no informe trimestral são esses aqui, ó. O último informe trimestral é referente ao segundo trimestre de 2024. Então tem CNLG, ZAV, Alianza, BLMG, CPTS, MORC, embora a MORC tenha virado RVBI, na última incorporação do fundo, né, do RVBI, RBRY, RZAC, TRXF, VGHF e o AAA, que eu falei que tem 112 milhões investidos. E aí, quando a gente entra nos pontos de atenção, o primeiro ponto que a gente pode trazer é em relação à sua alavancagem, né? Hoje o fundo ele tem 92,7 milhões em CRIs, né? Tanto são dois CRIs, um é para o que viabilizou a aquisição do Rizobacter, IPCA mais 8, e o outro que viabilizou a aquisição do ativo das lojas americanas, IPCA mais 7,5. Então, na prática, a taxa de alavancagem média é de 7,2% em relação aos ativos. E um outro ponto que a gente pode trazer em relação até essas necessidades de caixa, que a gente pode colocar como ponto de atenção, é a necessidade de caixa com essas obrigações em alavancagem ou obrigações com o desenvolvimento lá do CDI de Anápolis. E hoje o fundo possui 54 milhões em caixa, que representa 4,5% do patrimônio líquido do fundo. Então, seria legal se a gestão trouxesse um cronograma de desembolsos, né, até para poder trazer uma maior previsibilidade aos cotistas. Embora, como eu tenho pontuado, tenha uma posição ali de ativos líquidos em fundos imobiliários que possa fazer frente a eventuais necessidades de caixa se não tiver nenhum evento de venda, por exemplo, né? Uma coisa que eu posso pontuar como ponto de atenção é que aqui na demonstração de resultado, a gestão ela não traz um consolidado, por exemplo, nos últimos 12 meses ou no próprio ano, acumulado do ano, ou desde o início do fundo, para a gente poder fazer um cálculo mais prático sobre a relação de despesas e receitas e avaliar como que está a eficiência operacional do fundo. Hoje a taxa de administração é de 1,1%, né, que está ligeiramente acima dos seus pares, embora o fundo não tenha taxa de performance. Um outro ponto de atenção que a gente pode trazer, embora o relatório gerencial de julho ele traga a versão do semestre, ou seja, só tenha esse mês de julho evidenciado, então é bom a gente verificar o relatório de junho para a gente entender como que está a concentração de locatários. Como a gente pode observar aqui,
existe uma concentração em poucos locatários, seja na Suzano, que faz seu pagamento de forma anual, na Americanas, na Ambev e na Etra. Então, é um ponto de atenção para a gente monitorar, né? Ou seja, essa redução, né, de riscos direcionais. O outro ponto de atenção que a gente pode trazer é que a gestão ela não apresenta as reservas acumuladas para a gente ter uma dimensão do que o fundo tem ali, se isso pode ajudar nas distribuições e manutenção do guidance. E um outro ponto de atenção, até voltando à questão dos locatários, né, vale lembrar que a Americanas ela está em recuperação judicial, embora ela esteja adimplente, até pelo menos no último relatório gerencial, e o imóvel tem uma ótima qualidade imobiliária, né, o que tende a trazer uma camada adicional para mitigar esse risco se houver uma desocupação antecipada ou mesmo uma ordem de despejo, caso a locatária fique inadimplente. Como ponto de atenção, eu gostaria também de ver a gestão da continuidade na reciclagem do portfólio. Para aqueles que lembram ali, a gestão ela fez uma reciclagem em 2022 em 3 ativos, né? Foi Copobras, Guarulhos e Nicei, na verdade 2 ativos, e em 2023 o terceiro ativo, que é aquele ativo GFR. O GFR ele trouxe um ganho de capital de 55 centavos por cota, na época que o fundo ainda não tinha feito desdobramento, e aquelas duas de 2022 foi um ganho de capital de 61 centavos por cota, antes também do desdobramento, né? Então, a gente pode trazer como ponto de atenção também a questão dos revencimentos dos contratos. Em 2025, 9% dos contratos vão vencer, eles são a Suzano e a Ambev de Pelotas, então é um ponto de atenção para a gente monitorar. Um outro ponto de atenção que a gente pode pontuar é em relação a essa participação industrial do portfólio, né? Acaba que são ativos bastante específicos, né, que eles precisam atender uma demanda operacional daquele locatário. Então, se houver uma desocupação, o fundo tem que fazer um investimento ali, um capex, para deixá-lo o ativo mais competitivo e facilitar o reposicionamento no mercado, né? Colocar em uma nova locação. Então, é importante monitorar essa questão dos ativos industriais. Particularmente, eu tenho uma preferência, um direcionamento maior em ativos logísticos, porque eles possuem uma facilidade de reposicionamento, né, com investimento bem menor frente aos ativos industriais. E seria legal essa reciclagem também para dar uma sequência na redução, né, desses riscos industriais e trazer ativos logísticos com boa qualidade imobiliária, como foi feito nessa última aquisição, nessas últimas aquisições do fundo, né? No AAA, que são ativos com boa qualidade imobiliária muito boa, no ativo até da Lojas Americanas também, lá em Uberlândia, é um ativo muito bom. Então, de modo geral, é importante que a gestão verifique nesse caminho. Tanto é que ela tem trago, né, alguns ativos com perfil híbrido, né, que tende a minimizar essa questão também. Lembrando que esses ativos industriais, os locatários, né, essas operações, são bastante importantes para eles. Então, em função do prazo alongado do fundo, a gestão ela tem esse prazo, né, para poder trabalhar dentro do portfólio e, de uma forma geral, eu entendo que a gestão esteja bem direcionada, né, esteja endereçando bem todo esse perfil do portfólio como um todo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo de GGRC. Espero que estejam também gostando do nosso quadro Raio Fis. Peço que deixem nos comentários o próximo fundo que vocês gostariam que eu trouxesse numa próxima edição desse quadro. Feedbacks são sempre muito bem-vindos. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue a outros investidores. Um grande abraço e até a próxima.